Gente, bom dia. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, Samuel? Estão todos me vendo? O pessoal está entrando ainda. Só um minutinho que eu vou fazer as adaptações aqui. Por que não está aparecendo? Gente, vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Me dá um ok, Samuel. Eu estou tentando alterar aqui, mas eu não estou com... Ok, vou guardar aí só mais 5 minutinhos, tá? O pessoal está entrando aí para a gente começar. Gente, vamos lá? Acho que o pessoal vai entrando aí aos poucos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí, né, para mais uma semana aí com as nossas aulas presenciais, não presenciais, online. É a nossa primeira aula hoje, né, tendo em vista aí que vocês começaram na quarta-feira passada, né, e nossas aulas são segunda e terça. Então, segue a grade normal, tá? Nossa aula no segundo horário, na segunda e terça no primeiro horário. Estaremos aqui tirando todas as dúvidas de vocês em relação aí, primeiramente, aí, as questões, como é que vai ser como vão ser nossas aulas. Vocês tiveram aí, após a suspensão das nossas aulas presenciais, vocês tiveram algumas aulas com os professores de São Paulo, ok? Então, cada turma aí, alguns tiveram 2 aulas, outras turmas uma, e foi uma decisão aí da questão do Departamento Pedagógico do ICJ, para que as aulas voltassem, né, a ser com os professores regionais de cada campus. E é o que nós estamos fazendo aqui, seguindo as orientações e determinações do ICJ. Vou passar para vocês algumas informações específicas da nossa disciplina.
Vocês viram lá que a professora Aline passou para vocês também um código. Só um minutinho, gente. O que aconteceu aqui? Voltando lá. A professora Aline passou para vocês um código do aplicativo Classroom, né? Cada sala tem o seu código. Essa plataforma vai ser usada por cada professor para que ele possa anexar lá o que ele achar pertinente para a sua disciplina, para suas aulas. Quem já deu uma olhada lá, viu que eu já anexei desde a semana passada, retrasada, se não me engano, um resumo, né, da nossa matéria dada, do início até jurisdição, que foi o que nós vimos e que seria cobrado na NP1, né? Então, desde o direito processual até jurisdição, vocês têm o resumo lá no Classroom. Eu coloquei também um questionário, deixei disponível lá. E o tema do seminário que estava previsto para a gente ter feito quando da suspensão, lembram, né? Sobre os conflitos, né? Os meios de conflito extrajudicial. A gente faria um seminário no qual vocês apresentariam em sala e me entregaria individualmente um trabalho, certo? Continua, gente, da mesma forma o trabalho individual, sem apresentação, é óbvio. Né? O trabalho de início teria um valor de 2 pontos, depois, por orientação aí da coordenação, essas atividades deveriam ter um valor de 3 pontos. Aí eu passei para vocês com o cabeçalho lá de valor de 3 pontos, né? Então, vocês não vão me enviar nada por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Classroom, não precisa. Cada um deve ter feito o trabalho, guardem em casa. Quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, vocês me devolvam o trabalho escrito sobre a solução dos conflitos extrajudiciais, certo? Não temos nada definidos ainda quanto às provas. Eu sei que tem uma informação no portal da Unip falando que pode ser que seja uma prova só no final de junho. Eu não tenho essa informação, não é nada oficial, tá? Então, vocês aguardem para a gente poder dar a informação certa, concreta para vocês e uniformizada em relação às avaliações desse semestre. O que eu posso falar para vocês é que vocês jamais ficarão aí prejudicados em virtude aí da nossa paralisação das aulas presenciais aí por força maior, tá? A matéria que for cobrada é a matéria dada, então não precise preocupar em relação às avaliações. Como é que nós vamos trabalhar em relação à nossa didática das aulas online? Eu vou hoje e amanhã, nós vamos fazer uma revisão geral da nossa matéria, do início do direito processual até a jurisdição. A gente vai começar hoje, finalizar amanhã. E eu vou acrescentar a esse questionário a matéria que seria oriundo da apresentação de vocês sobre os conflitos, os meios de solução extrajudicial. Então, hoje e amanhã nós vamos responder o questionário, que é composto de 10 questões, que eu acredito que todos tenham tido acesso, tenham respondido, e coloquem na frente de vocês aí para que a gente possa responder, porque na medida que a gente for respondendo
perguntas, é uma forma da gente fazer uma revisão geral do nosso conteúdo, tá bom? Aí tá todo mundo entrando, seja bem-vindo, saudade de todos, espero que estejam aí todos bem em casa, certinho? Bom, vocês viram aí que tem, né? Vocês já aprenderam a mexer aí nesse aplicativo, vocês viram aí que tem o bate-papo aí. Eu preciso que vocês entrem. Isso, Breno, exatamente, igual o Breno fez aí. Breno e o Gustavo. Entre e coloque. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Breno? Entre e coloquem aí todas as nossas aulas. Vocês colocam o nome completo de vocês e a RA para a frequência, tá bom? Leandro, no início, no final ou no meio da aula? Chegou, entrou, coloque o nome e a RA, certo? Então, para a questão aí da gente tá dando a frequência correta e justa para todo mundo. E quiserem perguntar, tirar dúvida, mande aí a pergunta pelo bate-papo, que na medida do possível aí, essa sala tem bastante alunos, então na medida do possível a gente vai respondendo de todas as dúvidas, as informações, e no final de cada aula eu abro aí 5, 10 minutinhos para responder as perguntas que não tiverem sido respondidas e para novas perguntas, tá bom? A partir da matéria nova, que é da próxima semana, eu sempre vou disponibilizar, anterior à aula, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom a matéria que a gente vai estar falando durante a semana nas aulas ao vivo. Então, um exemplo, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai começar a falar sobre ação. Aí, na sexta-feira, eu já vou postar no Classroom a matéria que a gente vai estar trabalhando na semana posterior. Para quê? Lembra aquele resuminho que eu faço no quadro? Para depois eu fazer a exposição com vocês? Esse resumo que eu vou disponibilizar lá é como se fosse aquele resumo que eu faço no quadro, tá? Ele vai estar mais completo, obviamente, mas é o material de apoio que vocês vão ter para acompanhar as minhas aulas e para estudar. Material de apoio, não é doutrina, tá, gente? Combinado? Então, é dessa forma que nós vamos fazer a cada aula. Uma semana anterior, eu disponibilizo no Classroom a matéria, vocês imprimem e a gente vai estar trabalhando aqui segunda e terça, ok? Hanna, você está falando que o ID não é o que... Esse ID não é o que está no site da Unip? Cuidado, no site da Unip ainda não está, não é o ID das aulas de São Paulo, não? Eu sei que a gente disponibilizou todo professor no Professor Online, a professora Aline passou para os representantes de sala, então fique atento aí, gente, para essa questão do ID das aulas. O problema foi só com a minha, Hanna, ou com todas as outras aulas? Só com o meu? Tá, depois eu vou dar uma olhada. E como é que vocês acharam esse? Pois é, não sei, eu vou verificar aqui, tá? Gente, essas plataformas são, às vezes, difíceis da gente trabalhar aí. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vou ver o que está acontecendo aí na plataforma aí do Zoom, tá? Nós tivemos, sim, uma reunião na sexta-feira, eu com a professora Aline, justamente com os líderes de APS. Pode ser que eu não tenha finalizado lá no Zoom antes de dar, mas eu dei a primeira aula, deu tudo ok. Mas pode deixar, eu vou
verificar. E agora esse ID, toda aula nossa, esse de segunda é esse ID, o de terça é um outro, né? Mas é sempre o mesmo, se não me engano. Acho que é essa informação aí que eu tenho, é que o ID de segunda e de terça são diferentes, mas que toda semana é o mesmo, é isso? Confere quem é bom de tecnologia aí. Então tá, mas hoje, como nós vamos fazer uma revisão geral aí, o aluno não vai ficar ainda prejudicado, ninguém será prejudicado, porque nós não vamos começar ainda hoje matéria nova. Aí repassem esse ID para os alunos, por favor, para os colegas aí de vocês, quem não teve, para que amanhã possa ingressar aí e não ter nenhum problema, tá bom? Ok, Samuel? Então tá jóia. Vou falar então um pouquinho aqui antes de APS. Nós fizemos uma reunião sexta-feira com os líderes de cada grupo aí, de todos os períodos, tiramos as dúvidas. A professora Aline acho que já disponibilizou no YouTube essa reunião que a gente teve na sexta-feira. Então, quem tiver alguma dúvida em relação à APS, me mande aí pelo bate-papo que eu respondo para vocês. Mas, de uma maneira geral, resumindo, o sistema já abriu para cadastro dos grupos desde o dia 1º. O líder pode entrar, cadastrar. Quando fizer esse cadastro, tenha o cuidado aí de printar, de imprimir, para garantir aí que vocês fizeram esse cadastro no site. Comecem o trabalho, mas não precisa me mandar nada, nem por e-mail, nem pelo Classroom, nem pelo WhatsApp. Comecem a fazer o trabalho com os grupos e aguarde a gente ver como é que vai ficar em relação àquelas fichas individuais, tá? Se vai haver necessidade de anexá-las junto com o trabalho ou não. O prazo para a postagem da APS vai até 30 de maio. Está lá no manualzinho que eu disponibilizei também para o representante, que ele deve ter passado para vocês. Quem que é o representante dessa sala? Não me lembro. Lá eu mandei o manual, que tem todas as informações aí que vocês precisam para a realização da APS, tá? Aí qualquer dúvida eu estou, a Hanna, que é a representante. Ok, Hanna, já passou para o pessoal, então tá certo. Ok, obrigada, tá? Quem está sem grupo, gente, não tem como fazer sozinha, nem sozinho, tá? A APS é uma disciplina online que é em grupo. Então, quem não tem grupo, olhe aí com os colegas, são grupos de 3 a 6 pessoas, certo? Então, tem que entrar em algum grupo de alguém que não tem ainda, Ana, finalizado aí, para poder você ingressar e o líder fazer o cadastro, tá bom? Não tem como fazer sozinha. Tá bom? Obrigada aí, Júnior. Certo? Respondido aí, Ana? Então, olha aí com a Hanna aí qual é o grupo que ainda não está completo, que ainda não fez o cadastro, porque quem já fez, o grupo que já fez, não tem como inserir mais. Se já fez o cadastro lá, não tem como. Então, vê qual é o grupo que ainda não cadastrou, para que você possa entrar. Ok, claro. Se o sistema aceitou 7 pessoas no grupo, tá tranquilo, tá? Não tem problema não. Certinho? Alguma dúvida aí, gente? Quem tiver dúvida de APS aí, anotem aí para mim, para que a gente possa responder no final da aula de hoje, tá? Porque ainda tem pessoal entrando ainda. Eu fechei aí o áudio de todo mundo. Se tiver alguém que está com ele aberto ainda, eu fecho daqui, mas aí vocês fecham aí para que a gente não tenha interrupção, tá? Mas nós estamos com um número bom, nós temos 40 pessoas participando, então, graças a Deus, todo mundo acabou que achou o ID aí da aula, né?
Então, vamos lá, gente. Coloque um questionário aí na frente de vocês. Vamos responder aí as perguntas. Podemos começar? Bom, vamos lá. A primeira questão aí do questionário, só um parêntese. Essas respostas do questionário eu vou disponibilizar para vocês também lá no Classroom, tá? Para que vocês tenham aí o questionário com as respostas impressas ou arquivadas aí com vocês para os estudos, certinho? A primeira questão do questionário é... Tá, nós não começamos ainda, tá, Ludmila? Vamos falar agora sobre a autonomia do direito processual. Nós vamos começar e a autonomia está junto aí na primeira questão. A primeira questão eu pedi para vocês conceituarem o direito processual e falar sobre a autonomia e as relações com as outras disciplinas. Uma vez que você fala da autonomia, você já fala da relação, né, com todos os outros ramos do direito processual, do direito em si. Esse questionário, sim, Hanna, ele é só para estudar, revisão geral, não vale nota, tá? A única coisa a atividade que eu passei que vale nota é aquela atividade que seria apresentada, o seminário, sobre os meios extrajudiciais de conflitos sociais. Aquele lá cada um faz individualmente. Quando a gente retornar às atividades presenciais, vocês me devolvam. O questionário foi anexado lá na sala, no Classroom, tá? O Classroom é a ferramenta que a gente tem para auxiliar vocês em relação a resumo, material de apoio, de uma maneira geral. Todo professor vai disponibilizar lá no Classroom resumo, questionários, solicitações específicas de cada disciplina. Tá? Então, quem não entrou ainda no Classroom, depois se oriente aí como é que faz, e cada sala tem o seu código. Aí vocês entram no código e lá tem todas as disciplinas da matéria de vocês, do curso de vocês. Ok? Então lá, o que é o direito processual? Direito processual, ele é a materialização do direito positivo. Lembra que a gente falou? O direito positivo, ou o direito aí material, é o direito, é o conjunto de normas e princípios, né? Quando eu falo em direito positivo, em direito objetivo, eu estou falando do conjunto de normas jurídicas. Quando eu falo de direito processual, eu estou falando da materialização do direito positivo. É a aplicabilidade do direito positivo, não é isso? Quando você tem um conflito de interesses, esse conflito de interesse, ele tem que ser resolvido. E ele se resolve através de quê? Do direito processual. Então, é você aplicar a lei ao caso concreto. Quando você pega a lei e aplica ao caso concreto, você está exercendo o direito processual, que é um direito que nós falamos subjetivo, não é isso? O direito positivo está ali, ao alcance, né, de todo cidadão. O direito positivo, ele prevê os direitos e deveres de todos os cidadãos. Agora, a subjetividade, né, a faculdade de você exercer ou não aquele direito objetivo, que é o direito subjetivo que cada pessoa tem, é quando nasce o direito processual. Então, o objetivo, né, vamos dizer assim, do direito processual é entregar uma efetiva tutela jurisdicional, né, ao cidadão, resolver os conflitos de interesse, é aplicar a lei ao caso concreto, é promover aí
pacificação, né? Restabelecer a ordem jurídica, né? Dar a segurança jurídica que todos precisam. Então, essa aplicabilidade, essa materialização do direito positivo é o direito processual. E nós falamos que a autonomia do direito processual não é uma autonomia absoluta, ela é uma autonomia relativa. Por quê? Uma vez que ela se relaciona com as outras áreas do direito, não é? A gente tem a aplicabilidade do direito processual na área penal, na área civil, na área trabalhista, na área tributária. Então, a autonomia, existe a autonomia do direito processual em relação aos outros ramos do direito. Mas essa autonomia, ela não é absoluta, ela é relativa. Uma vez que o direito processual tem as suas próprias normas, mas sem esquecer do direito positivo de cada ramo do direito, certo? Então, a autonomia do direito processual não é absoluta, é relativa, uma vez que o direito processual se relaciona com as outras disciplinas, vamos dizer assim, do direito, certo aí? Primeira pergunta? Ok. Segunda, fale sobre as fontes materiais e fontes formais do direito processual. Quando eu falo em fontes do direito, eu estou falando aí dos vários modos aonde se busca, se nasce, né, as normas jurídicas. Fonte do direito processual, ou fonte do direito, é a origem, né? Da onde, por que que aquela norma jurídica foi criada. Quando eu faço esse questionamento, quando eu faço aí essa relação, né, sobre esses fatores sociais, econômicos, culturais e até mesmo político, em relação ao ordenamento jurídico, a gente fala em fonte material, né? Desculpa. Então, a fonte material são aí os fatores sociais, político, econômico. Por que essa lei foi criada? O que essa lei queria na sua materialização, né? É o contexto jurídico-social da norma jurídica. Esse contexto jurídico-social é a fonte material. E a fonte aí formal é o meio pelo qual a norma se revela. Como é que a norma se revela à sociedade? São as fontes formais, através da lei, né? Através dos princípios, através da doutrina, através da jurisprudência. Então, o meio pelo qual a norma se revela à sociedade são as fontes formais. Então, fonte é a origem do direito, né? Como elas nascem, surgem, por que elas nascem e surgem. Então, quando eu faço essa relação desse contexto aí social, né, jurídico-social, eu falo em fonte material. E quando eu falo aí pelo qual a norma se revela, seja através de uma lei ordinária, de um decreto, de uma medida provisória, a gente está falando em fonte formal. Então, a gente tem a fonte material e a fonte formal, sendo que fonte é a origem, né, do direito, certo? É a matéria-prima, vamos dizer assim, da qual a norma nasce, o direito nasce, ok? Terceira questão, comente sobre o princípio do tempus regi actum, sobre a eficácia da lei processual no tempo. Quando a gente fala em eficácia da lei processual ou eficácia da lei em si, né? Aí falando de direito positivo, quando eu falo em eficácia, eu falo na capacidade de produzir efeitos que aquela lei tem, né? Então, quando eu falo que uma lei ela é eficaz, ela atinge o seu objetivo, ela produz efeitos. Então, em relação à eficácia da lei no tempo, nós falamos que o que a gente adota
Brasil é o princípio da irretroatividade das leis. A lei, ela não se aplica, lembra que nós falamos em sala de aula, para atingir direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito. Não foi isso que nós falamos? Então, uma vez que a lei não retroage para atingir coisa julgada, direitos adquiridos, ato jurídico perfeito, a gente tem o princípio da irretroatividade adotado. O princípio do tempus regi acto fala o quê? Que a lei nova, né, a lei nova aí, ela não tem efeitos aos atos processuais anteriores, já praticados na vigência de uma lei anterior. Então, a lei nova, ela não tem efeitos aos atos praticados anteriormente, ou aos atos praticados já na vigência de uma outra lei. O que significa isso? Vamos explicar. O processo, ele é constituído de atos processuais, não é isso? O que são atos processuais? Seja aí a citação, contestação, oitiva de testemunha, conciliação, apresentar produção de prova, todos aqueles atos que constituem para que no final você tenha a tutela deferida ou não a você, todos aqueles atos praticados durante uma instrução processual, certo? Para que ele tenha aplicabilidade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um fundamento legal, não é isso? E você vai praticar aquele ato dentro da lei que está em vigência, não é isso que a gente faz? Então, se hoje eu tenho um prazo, se eu recebo uma citação lá em casa, para me poder fazer contestar, né, me defender de um processo que alguma pessoa ingressa, eu tenho hoje, pelo CPC, um prazo, a partir do momento que eu for citada, eu tenho um prazo de 15 dias para contestar, não é isso? Então, eu tenho 15 dias para contestar. Que prazo que é esse? Prazo peremptório. Lembram lá? Não cabe dilação, não cabe aumento. Então, eu tenho um prazo de 15 dias. Esse prazo meu de 15 dias é um prazo peremptório que eu tenho que cumprir. Se eu não cumpro esse prazo, eu estou abrindo mão de um direito que até então era meu. Tá. Se eu, no decorrer desses, um exemplo bem assim, brusco para que vocês só tenham acesso. Se nesses 15 dias que eu tenho para contestar, seja publicado e entre em vigência uma nova lei alterando esse prazo, não, agora não é 15 dias contestação, é 30. Certo? O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a de 15 ou eu vou aplicar a de 30, certo? Se você já tiver feito, quando eu recebi era 15, com 10 dias eu fiz a contestação e já protocolei, ok, ato jurídico perfeito, certo? Se esse ato ainda está pendente, ou seja, ele não foi concluído, ele não foi exaurido, você aplica a lei nova. Então, a lei nova, ela só se aplica a atos jurídicos que ainda não foram praticados. Aos atos jurídicos já praticados, ela não tem aplicabilidade nenhuma. Certinho aí? Então, nós temos, eu até citei em sala para vocês, nós temos os processos que têm atos pendentes, atos consumados e atos futuros. Se o ato é futuro, óbvio, eu vou aplicar só a lei nova. Se os atos já foram praticados, é ato jurídico perfeito, a lei nova não se aplica a ato jurídico perfeito. Se o ato ainda está pendente, aplica-se a lei nova. Então, ficou claro aí o que é esse tempus regit actum, ou seja, a lei nova não tem efeitos a ato jurídico já praticado. Tá bom? Só a atos pendentes ou a atos futuros.
Certinho? Ok? Podemos dar prosseguimento? Estou vendo aí que está todo mundo entrando aí, colocando a RA. É isso mesmo, tá? Não deixe para o final, senão depois fica sem incluir. Breno, ok. Quando a lei beneficia o réu, ok. Direito penal, aí sim. Nós estamos falando do direito processual de uma maneira geral. No direito penal, a lei retroage sempre para beneficiar o réu, não retroage para prejudicar, certo? Então, na questão do direito processual penal, sim, a lei retroage para beneficiar o réu, certo? Ok? Vamos lá. A quarta questão. Fale sobre a interpretação da norma processual e comente sobre 3 métodos interpretativos. Gente, interpretar uma norma processual é você fixar o sentido, o alcance, né, daquela norma processual, daquela lei. Quando você tem uma legislação, essa legislação ela pode ser clara, ela pode ser objetiva, ou em alguma das vezes ela pode dar margem a uma dúvida, né? Às vezes uma palavra ela pode trazer uma duplicidade de sentido. Aquela frase ela pode ser interpretada porque ela dá essa duplicidade ou essa ambiguidade, então o operador do direito vai interpretar conforme aí as suas orientações de ética, de justiça, do próprio conhecimento, né? Então quem interpreta uma lei são os operadores do direito, né? Advogado, juiz, promotor. Só que tem norma que ela é clara, ela é direta, ela não dá margem a essa interpretação extensiva ou restritiva, né? Porque ela é uma prova e ela é uma norma autêntica, né? Um exemplo de um método interpretativo autêntico aí é quando o legislador traz nas normas jurídicas os seus conceitos. Então, o que é uma citação? Quando você fala aí que você tem um prazo de 15 dias para contestar, esse prazo é claro, ele é objetivo, ele não é 20, ele não é 10, ele é 15. Então, ele é claro, ele é objetivo, né? Agora, quando você faz uma interpretação aí teleológica, você está analisando por que essa norma foi criada, qual a finalidade. Você faz uma interpretação aí teleológica, finalidade dessa norma, né? Quando você faz uma interpretação histórica, você busca analisar um momento, né, histórico pelo qual aquela norma foi criada, que momento histórico era esse que o país passava quando determinada norma foi criada. Então, você faz uma interpretação histórica, né? Quando você faz uma interpretação sistemática, você evita analisar a norma de uma maneira isolada. Então, quando você fala em uma interpretação sistemática, é num conjunto, dentro de um contexto, né? Para que eu tenha uma eficácia maior de uma norma, eu tenho que analisá-la no seu contexto geral e não de uma maneira isolada. Porque se eu analiso, se eu interpreto ela de uma maneira isolada, eu posso, às vezes, deixar de utilizá-la de uma maneira plena pela qual ela foi publicada, criada, certo? Então, aí na questão 4, além de trazer o conceito, você pode escolher qualquer um dos métodos interpretativos e era só citar eles, seja o método restritivo, declarativo, autêntico, histórico, teleológico, sistemático, tá bom? Lá no resumo tem, se alguém tiver dúvida em relação a algum desses métodos interpretativos, é só perguntar aí ao final da nossa aula, ok? Então,
Tá. Estão me perguntando, então é por isso que às vezes você tem uma decisão sobre a mesma legislação por dois juízes diferentes de maneira diferente? Sim, gente, presta atenção. Cada caso objetivo, cada caso concreto, vamos dizer assim, cada caso concreto é um caso que tem as suas particularidades. Embora a lei ela é para todos, às vezes você utiliza a lei para fundamentar um caso A ou um caso B, o caso concreto tem a sua particularidade, né? Então, aquele juiz, ele julga aquele caso concreto de acordo com o que é apresentado a ele, né? Seja na inicial, seja na contestação, seja na instrução processual. Então, cada caso concreto, embora a fundamentação das ambas as alegações possam ser a mesma, certo? A instrução, a aplicabilidade de cada caso concreto é único, ok? Mas depende dessa interpretação mesmo. É igual eu citei para vocês em sala. Quando eu falo em má conduta, no direito trabalhista, a gente tem o artigo que fala sobre os vários motivos que você pode mandar um funcionário embora por justa causa. E eu até citei isso para vocês. Um deles é a má conduta. Má conduta não é um termo que causa uma interpretação diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, o que é má conduta para mim, para outra pessoa, pode não caracterizar uma má conduta, né? É muito amplo o termo má conduta, é muito amplo. Aí, o que você vai ter que fazer? Uma interpretação restritiva, restringir, né, aquela interpretação para que cada um apresente e defenda o que é má conduta à sua maneira subjetiva de pensar. Agora, tem algumas normas que não causam dúvida, né? Prazo para recurso é 10 dias, é 10 dias. Contestação é 15 dias, é 15 dias. Então, tem algumas normas que são objetivas, claras, não dá margem à interpretação. Ok aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu só desligar aqui uns áudios aqui. Ok? Vamos lá. A quinta questão fala sobre 3 princípios. Eu peço 3 princípios constitucionais. Vamos lá. Nós falamos de vários princípios constitucionais e informativos do procedimento. Princípios constitucionais são os princípios que estão inseridos na Constituição e que se aplica a diversos ramos do direito, né? Direito processual, direito positivo, ou seja, então eu tenho direito processual, direito constitucional que eu aplico ao direito penal, direito civil, direito trabalhista, a todos os ramos aí do direito. E eu tenho alguns princípios que eles são informativos do procedimento. O que é isso? Eles foram criados aí para se dar um bom andamento processual. Igual eu falei para vocês, os atos processuais dentro do processo, que são os procedimentos, se você atentar mais para os princípios informativos do procedimento, você vai ter um processo mais eficaz, que atenda, né, o seu objetivo. Eu gosto muito de citar como princípio aí constitucional do processo, o processo do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, para mim, é um princípio bastante amplo, né? Eu costumo falar que ele
tem vários outros princípios que juntos constituem para que ele tenha a sua aplicabilidade plena. Então, eu preciso, ele vamos dizer assim, no gênero mesmo, é uma garantia constitucional que você precisa de N princípios que juntos formem o devido processo legal. Então, o que é o princípio do devido processo legal? Ele está lá no artigo 5º da Constituição, que é a garantia que as partes têm ao seu dispor de ter um processo eficaz, pleno, né? E vamos dizer assim, um processo adequado que te entregue uma tutela jurisdicional precisa e eficiente. Então, quando eu tenho aí o princípio do contraditório, o princípio da oralidade, o princípio da publicidade, o princípio da isonomia, cada um desses princípios que nós falamos em sala de aula, eles constituem juntos o fortalecimento do princípio do devido processo legal. Certo? Todos, quando invocamos o judiciário, o Estado, a jurisdição, para que o Estado nos diga o direito, nós esperamos que o Estado o faça com o devido processo legal, ou seja, que não haja privilégio para uma das partes, né? Para que o princípio da isonomia, que é a igualdade, né, entre as partes, que é tratar todos iguais perante a lei, né, um tratamento igualitário para todos, seja respeitado, que o princípio do contraditório também seja resguardado, que o princípio da publicidade, da oralidade, da informalidade, todos esses princípios constituem para que eu tenha um processo eficaz, pleno, objetivo, né? O princípio do tempo, da duração razoável do processo, que nós também falamos, é um princípio informativo do processo, do procedimento, desculpa. O que esse princípio da duração razoável do processo fala? Ele fixa um prazo, professora, para que o processo seja finalizado? Não, ele não fixa, né? O Código Civil não fala que um processo tem que ter duração de 1 ano, de 2 anos, ou seja, não há um prazo determinado. Mas a duração razoável do processo é que você tenha a entrega da tutela jurisdicional num prazo em que aquela tutela seja eficaz para as partes. Ou seja, que você não vai ter uma tutela quando a pessoa já morreu, ou aquela decisão, o fato já está prescrito. Então, é que você evite, né, atos protelatórios, litigância de má-fé, né, que todas as partes, os sujeitos processuais, possam se cooperar entre si para que tenha diálogo, que tenha cooperação, para se entregar um devido processo legal, tá? Então, você poderia citar aí como princípio constitucional aí, princípio da autonomia, da isonomia, princípio da publicidade, princípio aí do duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição, professora? É o direito, né, que as partes têm de recorrer, de ter a sua decisão revista por uma instância superior, mas para que isso ocorra, a sentença não pode ter transitado em julgado. Então, você tem que fazer e prestar atenção do prazo que você tem para poder utilizar desse direito seu de recorrer. Se passar aquele prazo, aquele direito seu está precluso, que é um outro princípio que nós falamos, o princípio da preclusão, né? Então, os prazos peremptórios, se você não o fizer naquele lapso temporal que é previsto, você perde, entre aspas, aquele direito seu, porque você não o fez no prazo determinado, certo? Professora,
em qualquer tipo de processo, ambas as partes podem pedir sigilo. O que acontece? Tem alguns processos que já são determinados por lei, o sigilo, né? Que são os processos que tramitam em segredo de justiça. Agora, em outros casos, que não são os casos onde já é determinado pela legislação e não é, tá, gente? Assim, o princípio da publicidade aí, ele fere o princípio da igualdade, porque vai acabar que vai restringir aí o direito. Não, ele não fere. Por quê? O princípio da isonomia, da igualdade, ele prevê tratar os desiguais de maneira desigual. Então, quando você tem a legislação prevendo que alguns processos têm que tramitar em segredo, é para proteger ou as partes, ou é um processo que tem um clamor social muito grande, ou é um processo onde você tem a questão da intimidade da pessoa, a intimidade precisa ser protegida para que se tenha uma eficácia processual também. Causas que envolvem, processos que envolvam criança, adolescente, questão de intimidade, igual estupro e tudo mais, entendeu? Então, você pode sim pedir que aquele processo seu tramite em segredo de justiça, mas você tem que fundamentar e mostrar ao juiz o porquê que você está pleiteando aquilo, o que está, qual vai ser o prejuízo que você vai ter se aquele processo for público, porque a regra é a aplicabilidade do princípio da publicidade. Tá bom? Respondido aí, Ludmila? Eu só me alinhar aqui com as perguntas aqui, gente. Certo? Então, a gente falou aí do 3 e depois a questão 6, ela falando aí sobre os princípios informativos. Então, o princípio informativo, o princípio da preclusão que eu falei para vocês agora é um princípio informativo. O princípio aí da oralidade, da economia processual, tudo são princípios aí para dar um bom andamento no processo. Então, são princípios informativos do procedimento. Economia processual, por exemplo, o juiz pode denegar, ou seja, negar a produção de provas desnecessárias, né? Por uma questão de economia processual. Às vezes, o advogado pede uma prova desnecessária só para tumultuar o processo, para realmente fazer o processo ficar parado. Então, o juiz pode negar essa produção de provas, alegando aí a questão de uma economia processual, que aquela prova é desnecessária. Aí, se a parte achar que aquilo ali, aquele deferimento, aquele indeferimento foi um cerceamento de defesa, quando ela tiver o direito do recurso a ela inerente, ela vai alegar: eu tive o indeferimento do meu pedido, ou deferimento, porque o juiz, em folhas tal, indeferiu a minha solicitação, a minha produção de provas. Ou seja, aí o advogado vai usar aí de todos esses meios em tempo oportuno, quando for apto, para estar fazendo essas alegações, certo? Então, nós vamos falar de 3 princípios aí que estão na pergunta 7 e que cabe aí na questão 6 também, que é o princípio aí da cooperação, do inquisitório e do dispositivo. Cada um desses princípios aí, ele tem a sua particularidade, e o princípio do inquisitório e do dispositivo, cada um com a sua característica, eles dão ensejo ao princípio da cooperação, que é o princípio que a gente adota hoje no CPC, né? Que fala daquela cooperação mútua que os sujeitos do processo têm que ter para que se tenha um devido processo legal e uma entrega da tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, é aquela cooperação de diálogo,
de apoio, né, de evitar aí esses atos protelatórios, de evitar aí o não cumprimento dos atos para que se tenha esse princípio do devido processo legal garantido. Então, quando eu falo em sujeito processual, né, eu não estou falando só do juiz ou só dos advogados, eu estou falando do escrivão, eu estou falando do oficial de justiça, eu estou falando do secretário, eu estou falando do advogado e do juiz, sim, do promotor, ou seja, todos aqueles sujeitos que se envolvam no processo, para que o processo tenha a duração razoável e para que, no final, cada uma das partes tenha o seu devido processo legal garantido e protegido. É óbvio que uma das partes vai sair aí vencedora e a outra não. Ou, em alguns casos, a gente tem até aí uma sucumbência aí proporcional, né? Mas, com certeza, a tutela jurisdicional não agradará a todos, mas, pelo menos, o procedimento apto, justo, ético, tem que ser cumprido para que você não tenha aí lá no final, lá na frente, a possibilidade aí de ter uma anulação de uma sentença, da aplicabilidade de litigância de má-fé, ou coisa nesse sentido, certo? Então, o princípio da cooperação é que todos os sujeitos processuais, eles têm que cooperar entre eles, têm que ter esse diálogo, têm que ter essa responsabilidade dos atos processuais serem justos, eficazes e plenos. Se eu aplicasse só o princípio do inquisitório, só o princípio do dispositivo, eu não teria essa cooperação. Por quê? Quando eu falo no princípio do inquisitivo ou do inquisitório, é quando eu dou ao juiz, somente a ele, a responsabilidade ou a importância por todos os atos processuais. E a gente sabe que não é assim. Lembram que nós falamos em sala de aula que a jurisdição ela tem que ser o quê? Provocada? Lembram disso? Que a jurisdição ela fica inerte, ou seja, parada, até que a parte a provoque, não é isso? Então, durante os atos do procedimento, a gente tem atos que o juiz pode determinar por conta própria, né? Porque cabe ao juiz, nós falamos também, impulsionar o processo. Depois que o processo foi que a jurisdição foi provocada, cabe ao juiz fazer esse impulsionamento processual, né? Mas o juiz não age de ofício. O juiz tem que ser provocado, certo? Então, isso é o inquisitório. Se a parte também pudesse fazer o que ela quer do jeito que ela quer, a autonomia plena, a gente tinha o princípio do dispositivo, que é o princípio aí que concede aí às partes, né? Que dá às partes aí uma autonomia liberal, né? Então, a gente também não tem isso, tem a decisão do juiz, as decisões são impositivas, né? São coativas. Então, o princípio da cooperação é como se fosse aí a junção do princípio do inquisitório com o do dispositivo. Certinho? Que é hoje o que a gente adota no Código de Processo Civil, onde todos os sujeitos têm que cooperar entre si para que a gente tenha a devida prestação e entrega da tutela jurisdicional. Ok aí, gente? Até a questão 7. Olha aí para mim se ficou alguma dúvida aí. Acho que é a questão 7 mesmo, Então, o inquisitório aí é o poder do juiz proceder de ofício, né? E então ele colher em algumas situações ele colhe livremente aí as provas, ele pode agir de ofício, mas não em todas. Então, para a questão da iniciativa processual, ele tem que ser provocado, que é o princípio do dispositivo aí, ou seja, tem que ser requerido pelas partes, né? E agora, depois que já foi requerido, que as partes já
já provocou o judiciário, aí esse impulso oficial do processo aí é do juiz, certo? Agora, para iniciar a tutela jurisdicional, esse início da tutela jurisdicional tem que ser feito pelas partes, o juiz não age de ofício. Alguma dúvida aí? Até a questão 7? Não? A questão 8 fala, complementa, que eu conceituo jurisdição e cite suas características. Vamos lá, o que é jurisdição? Nós falamos até agora que quando se tem um conflito e não se resolve esse conflito amigavelmente, né, quando as partes não chegam a um denominador comum, e quando você quer aquela tutela, você quer aquela resolução, mas se não consegue, sem a interferência de uma terceira pessoa, você provoca o Estado. E você provoca o Estado através da jurisdição. Então, a jurisdição é o poder jurisdicional, né, vamos dizer assim, de dizer o direito, é o poder-dever do Estado de dizer o direito. Então, você transfere ao Estado que, através de um terceiro imparcial, que é o juiz, vá te dar no final, né, a entrega da prestação jurisdicional, ou seja, da resolução daquele conflito de interesse. Então, a finalidade da jurisdição aí é a atuação da lei, né? É a pacificação aí da eliminação dos conflitos, é a entrega da prestação jurisdicional, dever de obediência que todos nós temos, porque se a gente não fizer, você tem aí o Estado depois, de maneira impositiva, fazendo que você cumpra ou não aí os direitos e deveres. Então, a jurisdição é esse poder-dever do que o Estado tem de dizer o direito, certo? É a aplicabilidade, então, aí a atuação da lei, que faz através de quem, gente? Do direito processual. Então, por isso que a jurisdição, ela anda com o direito processual, porque você cumpre, você põe a jurisdição na prática através do direito processual, senão não tem como. O direito processual não é a materialização do direito positivo, não é a aplicabilidade do direito positivo. Então, essa atuação do direito positivo que você faz através da jurisdição só é possível porque nós temos o direito processual, certo aí? E aí a gente tem as características que também complementam o conceito de jurisdição. Qual é a característica, quais são as características da jurisdição? Primeiro, imparcialidade. Imparcialidade de quem? Do terceiro, que você confere a ele o poder de te entregar a tutela jurisdicional. Quem é esse terceiro? O juiz. Quando eu falo em juiz, eu estou falando aqui tanto do monocrático quanto do colegiado, né? Tanto do juiz singular quanto da decisão dos tribunais. Então, quando um juiz monocrático ou um colegiado vai dar uma decisão, vai aplicar a lei ao caso concreto, ele tem que ser imparcial, ou seja, ele não pode manifestar o interesse para que uma das partes tenha vantagens em relação à outra. Daí nós temos o Instituto da Suspeição no Código de Processo Civil, né? Quando um juiz se declara suspeito ou quando uma das partes também solicita a suspensão, é justamente porque não vai ter a imparcialidade daquela decisão, ou porque é parente, ou porque tem um interesse direto em que uma das partes venha a ter êxito na ação. Então, esse desinteresse, né, que uma das partes ganhe, né, essa isenção de vínculos aí é o que garante a imparcialidade da jurisdição.
Então, a jurisdição ela tem que ser imparcial. E a segunda característica é a inércia, que nós já falamos. O que é inércia? A parte deve provocar a jurisdição, certo? A atuação do Estado através da jurisdição. Então, o Estado, o juiz não age de ofício, ele tem que ser provocado, né? É a regra. Nós já falamos que em algumas situações o juiz age de ofício, mas para se provocar aí a jurisdição é um direito aí subjetivo de cada pessoa. Lógico, fazendo aí a ressalva que no direito penal a gente tem a aplicabilidade aí do Estado agindo sem a provocação das partes de uma maneira direta, com as ações penais públicas incondicionadas, né? Por quê? Porque aí você está auferindo direitos indisponíveis. Lembra que nós falamos direito indisponível e direito disponível? A vida é um direito indisponível, até mesmo a sua. Você não pode dispor da vida. Então, quando você tem direito disponível, né, que é direito patrimonial, aí é um direito subjetivo seu. Você pode ou não fazer valer-se aquele direito. Agora, quando você está mexendo com direito indisponível, certo? Aí o Estado tem a interferência direta, porque você está mexendo com direitos indisponíveis. Certo aí, gente? Alguma dúvida? Nós temos aí mais três características aí para falar sobre a jurisdição, mas como nós temos ainda mais duas questões, e amanhã nós temos outra aula e vamos dar prosseguimento, inclusive com a finalização desse questionário e com a matéria aí de métodos de conflitos extrajudiciais, né? Eu vou abrir agora para perguntas. Está tendo muitas perguntas aqui em relação aí a APS ou prova. Então, eu vou responder algumas perguntas. Quem tiver, pode estar colocando aí no bate-papo. E amanhã a gente volta na questão 8 para a gente finalizar ela aí com calma, sem correria. Tá bom? Bom, vamos lá. Em relação à prova, gente, não tem nada ainda definido, tá bom? Aguardem aí. Vocês não vão ficar no prejuízo. A gente não tem nada definido e resolvido em relação às provas, se vai ser uma, se vai ter duas. Então, aguarda a coordenação. Assim que tiver todas as respostas aí para as dúvidas de vocês em relação a essas atividades de AD, de prova, ela irá passar para vocês aí através dos representantes, através de nós aí, professores, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês não terão aí prejuízo nenhum em relação a essa suspensão, não, tá bom? Vão colocando aí para mim, gente, o nome com as RAs aí para a questão da frequência da aula, tá bom? Amanhã nós estaremos aí novamente no segundo, amanhã é no primeiro horário, tá? Com a nossa aula normal. Passa com a RA, não põe só o nome completo não, tá? Isso, David. Mais alguma dúvida aí? APS, sim, não precisa, por enquanto, postar nada, só mesmo o cadastro do grupo no sistema. Quem não tem grupo ainda, procura a Raina aí, entra em algum grupo que ainda não efetuou o cadastro no sistema, porque não pode ser individual, tá? A APS é um trabalho, é uma matéria online, mas de grupo, de 3 a 6 pessoas. Ok? Mais alguma dúvida aí? Quem já registrou sua presença aí, pode finalizar. Vou guardar aí só mais 2 minutinhos para que todos terminem aí de registrar até a presença.
e por hoje estão liberados. Até amanhã, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e dê uma olhada lá no Classroom, quem não entrou ainda, para pegar o questionário, a matéria que eu deixei impressa lá, tá? Para que a gente possa amanhã finalizar aí o nosso resumo até jurisdição e possamos aí começar a matéria nova. Obrigada aí pelos elogios, pela presença. Estava com saudade aí de ver o rostinho de cada um. Ok, até amanhã. Vou esperar então aí, tá, gente? Eu vou só interromper o vídeo aí, até que o pessoal termine de mandar as frequências para mim. E amanhã estaremos aí às 8h25. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. Ok? Vou encerrar a reunião, tá? Reunião não, nossa aula, né, gente? Porque no aplicativo da reunião. Um abraço, até amanhã.